Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition Toys. Will aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E dessa vez nós vamos de Moto Origins mais uma vez, porque a gente está trazendo o Mandíbula da Wave 10 da linha, que é esse variante aqui nessas cores aberrantes aqui, tão diferentes da figura vintage original. E a gente vai explicar nesse nosso review aqui por que o Mandíbula é desse jeito, né? A gente vai dar uma olhada aí nessa figura e ver como é que ele ficou. A gente já começa aqui falando da sua embalagem, é a embalagem clássica aí da linha Moto Origins, que faz alusão a linha vintage mesmo, né? As pedras vermelhas explodindo, o céu azul estrelado. Aqui, como é a versão da América Latina, nós temos He-Man and the Masters of the Universe, nome do personagem em inglês, e aqui para nós no Brasil em português. Legal que essa aqui é a versão de 2022 mesmo, que tem o logo estampado aqui do aniversário de 40 anos de Mestres do Universo. Não é a versão fan favorite, apesar dele ter sido uma dessas, né? E quando a gente vira aqui, a gente tem uma arte bem legal desse Mandíbula, nessa coloração aqui, atacando o He-Man, utilizando o seu rifle laser aqui, dando um tiro certeiro no campeão de Eternia. Parte de baixo, como sempre, mostrando as características da figura, que ela pode trocar aqui as suas arminhas, você pode movimentar aqui a mandíbula dele também. E do lado de cá nós temos o checklist, o catálogo com as figuras que compõem essa Wave 10 aqui, que nós temos o Rei Randor, o Rei Randor clássico, o Digitino, o Whiplash ou Lagartauro aqui pra gente no Brasil e o próprio Mandíbula. Parte de baixo aqui, como sempre também, parte legal e de segurança, como todos os brinquedos que são vendidos aqui no Brasil. Então, com tudo isso aqui colocado, vamos ver como é que ficou o Mandíbula nessa versão diferente aqui, nessa versão variante. Então, bora lá. Com a embalagem aberta, a gente já pega aqui a mini comic. É a mini comic que vem com as figuras da Wave 10 da linha. E nós vemos aqui que é a versão internacional da América Latina, não tem balões de texto. E os personagens principais da aventura são os integrantes da própria Wave. Então a gente tem aqui o Rei Randor, o Lagartauro, o Mandíbula e o Digitino aqui. São os astros dessa historinha aqui. E quando a gente vira aqui, tem o catálogo da própria Wave com os 4 integrantes dela. E também nós temos o manual aquele que vem já faz bastante tempo com as figuras da linha Origins. E aqui nós temos o Mandíbula nessa nova versão, mas aqui mostradas também em um cinza mais escuro, as partes que você pode desmontar, tirar, montar um personagem novo, fazer da forma que você quiser aqui com a figura. Prontinho, tá aí o Mandíbula fora da sua cartela para a gente ver como é que ele ficou. A gente pode começar a conferir os seus detalhes agora e a gente já começa falando da sua altura. Temos aqui por volta de uns 14 centímetros e meio, mais ou menos, dentro do padrão da linha, dentro do esperado, especialmente porque ele tem tantas partes aí de humanos normais, de Eternia, vamos assim dizer, né? A gente nota aqui as pernas do He-Man, o braço esquerdo também. Ou seja, bem comum, mas bem incomum considerando que é o Mandíbula, porque o personagem regular é bem diferente, né? Não é composto dessas partes aqui, na verdade ele tá bem mais bárbaro com essa aparência aqui, né? Bem mais, vamos assim dizer, primordial do que o Mandíbula que ficou conhecido aí. E por que que ele é desse jeito, né? Por que que ele tem essa cor, por exemplo, esse verde limão aqui, que aliás eu devo abrir um parênteses e comentar, tão chamativo, é quase que um neon aqui. Eu até me surpreendeu quando eu vi ele pela primeira vez na cartela. Falei, caramba, usaram um verdão aqui muito vivo aqui, chama muita atenção mesmo. Mas tinha que ser assim mesmo, porque essa versão do Mandíbula aqui, ela tá baseada na primeira aparição do personagem, na sua primeira minicomic, a minicomic que acompanhava a figura vintage mesmo, lá na década de 80. Lembrando só, para posicionar todo mundo, o Mandíbula foi lançado em 1983 na linha vintage, ele é da segunda wave de figuras,
lá nos Estados Unidos, e apesar de a figura já ter a aparência que todo mundo já conhece, no gibizinho que acompanhava, ele tinha essa aqui, ele tinha essa aparência tão diferente da figura. E por que isso era dessa forma, né? Só lembrando que a indústria de brinquedos tem todo um tempo de desenvolvimento e tudo mais. A figura do Mandíbula foi trabalhada desde antes, desde um ano antes, né? Desde 82 as coisas já estavam sendo feitas, desde o protótipo da figura, os conceitos iniciais e inclusive a sua mini-comic. A figura vintage, a figura final ainda não tinha chegado, ainda não estava pronta ainda ia passar por alguns ajustes até chegar na versão final do personagem. Só que a mini-comic tinha que ser feita. E aí, com o que o artista, né, o desenhista, trabalhava? Com o que tinha de protótipo. E provavelmente o protótipo que deram para o artista era um Mandíbula com essa aparência aqui, e é essa aparência que ele desenhou no gibizinho. O gibizinho saiu, a figura mudou com o tempo, mas o gibi ficou com essa aparência aqui. E ficou meio eternizado como o Mandíbula das mini-comics. Esse aqui porque é a primeira aparição do personagem. E a gente pode começar a falar aí sobre essas diferenças. Além das pernas aqui, que são as dos bárbaros comuns lá de Eternia, a gente nota aqui também tem uma pintura legal. Aí nós temos aqui pintura nas tiras da bota, que é a bota de pelos, não é mais aquela bota toda meio tecnológica lá que o Mandíbula e o Multifaces compartilham, né? Tem uma perna mais comum aqui. O calção dele tem listras, tem pintura aqui nas listras também. A gente pode tirar aqui o cintinho dele e pode notar, infelizmente não tem pintura aqui atrás, né? As tiras da bota tá pintado, mas aqui do calção não tá não. E temos pintura prata aqui nos braceletes, como a gente pode notar aqui, e nessa parte aqui que cobre o seu torso, que se você se lembrar do review da figura original, da figura que saiu na linha regular lá na Wave 2, essa aqui era uma parte constante aqui da escultura do personagem, não era uma parte separada como era na figura vintage, e é bem legal, ou seja, reaproveitaram aqui, né? Porque dava para usar só no Mandíbula, aqui já fizeram de uma forma diferente aqui, ficou legal. Até que demorou para eles reaproveitarem esse torso aqui que tinham criado só para o Mandíbula, né? Então acabaram colocando aqui no Mandíbula mini-comics também. Aqui no braço biônico dele, que ele encaixa seus itens, não é pintura, é num plástico perolizado para simular o tom de prata aqui também. A gente nota que tem diferença, né? Aqui é pintura, aqui é o plástico da cor. Que apesar de ser perolizado para dar essa impressão de metal, a gente nota aí a diferença dependendo do ângulo de luz. A gente nota a diferença aí que realmente um lado é tinta, outro lado é o próprio plástico. Também temos em tom de prata aqui a mandíbula do personagem, que abre e fecha aqui, também como era na figura regular. E temos aqui a escultura da face, é a mesma, é só um repente da que a gente viu antes. Temos pintura aqui nessa parte do capacete dele aqui, na extensão sobre aqui o capacete do personagem, e tá legal, tá bem interessante. Teve gente que não gostou do Mandíbula ter os olhos pretos e as pupilas amarelas, porque a figura vintage não era assim. Eu particularmente gostei, achei legal o Mandíbula dessa forma, ficou mais assustador, ficou bem interessante. Lembrando também que esse Mandíbula aqui é só um repente, ele não está exatamente como o Mandíbula das mini-comics, principalmente por conta do capacete. O capacete desenhado lá nas mini-comics, ele tinha como se fosse uma parte auricular aqui dos lados do capacete. Ele tinha um detalhe a mais aqui nesses capacetes, como se fosse mais ou menos o capacete do Mega Man. Tem aquela parte redonda que saía um pouquinho para o lado. Aqui, como é um repente da figura regular mesmo, então não tem, né? Uma pena, podiam ter implementado aí a escultura para aí sim ia ficar o Mandíbula mini-comic perfeito. Mas fora isso, tá uma grande reprodução aí do personagem como ele tá desenhado lá no gibizinho mesmo. Ficou legal essa versão do Mandíbula aí, eu curtia até, para falar bem a verdade. Vamos passar agora para as articulações dele, que apesar de ele ter a maior parte aqui ser bem comum, né, partes que a gente já viu várias vezes em outras figuras da linha Origins, ele tem essa parte desse braço mecânico aqui, que é bem interessante, e ele se articula de uma forma bem diferente da figura vintage, então compensa a gente falar. O Mandíbula ele pode mover a cabeça para os lados, ele tem uma cabeça bem rígida, e por conta do formato desse capacete, ela mal sobe e mal desce também, por conta do que a gente tem aqui dessa parte que
que fica embaixo da sua mandíbula, né? Então ele não tem muito movimento nem para cima nem para baixo não. Ele pode mover a mandíbula, tem um ponto de articulação a mais aqui para ele. Tem articulação aqui na altura do ombro, né? Ela pode subir até aqui, pode girar 360 graus. Tem articulação aqui no braço esquerdo, aquela clássica dos Origins, que pode dobrar e pode girar. E tem aqui articulação na mão, na altura do punho, que pode girar também, pode subir e pode descer. Tem articulação aqui na cintura, que gira para os lados, e aqui nesse braço direito, ele tem articulação que ele pode subir e descer, girar 360 graus também. Tem um pontozinho de articulação que pode subir até aqui, o que é bem legal, coisa que o Mandíbula Vintage não era capaz de fazer. E ainda tem um ponto de articulação aqui na altura de cotovelo dele, ó, ele pode dobrar aqui, o que dá a gente mais opções aí de articular, de posear o mandíbula aí disparando o seu canhão, o que é bem legal. Temos articulação aqui nas pernas, ele abre bem o quadril aqui, como todas as figuras da linha Origins. Ele pode ir para frente até aqui, pode ir para trás a perna até aqui, no joelho dobra até aqui e gira para os lados também, parecido com o que a gente tem no cotovelo. Tem cortezinho na bota, e aqui no calcanhar pode descer, pode subir e tem o giro para os lados. Ou seja, é uma figura que está bem competente aí, está bem legal aí com relação às articulações, dentro do padrão esperado dos Origins, mas tem um pouquinho a mais, né? Esse braço mecânico aqui traz um plus aí por conta das articulações extras que a gente tem aqui e permite maior opções aí de exposição. Com relação a acessórios, nós temos aqui as 3 clássicas armas do personagem, só que ao invés de estarem em um plástico preto, agora elas estão nesse tom de prata aqui, né? Nesse plástico perolizado para dar a impressão de metal. Nós temos aqui o seu rifle laser, bem legal, bem esculpidinho, assim como foi da outra vez no mandíbula regular. Nós temos aqui o seu gancho, bem clássico também, e acompanhar o personagem, e a sua garra, que como da outra vez também, não é articulada aqui, ela não pode se mover. Bem legais as armas aqui, e pelo fato de estarem nessa cor, se você estiver se perguntando se dá para usar no Roboto, até dá, como era as armas pretas aqui, combina melhor com o Roboto agora, né, pelo tom de cor, né, até que parece um pouco mais escuro até do que o prata que a gente tem aqui nas demais partes do Roboto, mas dá para usar assim de boa, só que da mesma forma que a gente nota que não vai até o fim aqui, né? O pino de encaixe das armas do Mandíbula, ele é mais comprido do que o pino de encaixe das armas do Roboto. Porém, as armas do Roboto já ficam bem mais legaisinhas aqui no Mandíbula, se você colocar nele, né? E a gente nota aqui que é bem diferente o tom de prata aqui, né? O tom metalizado de um para o outro. Até combina mais aqui com essas partes que são pintadas, mas com esse plástico aqui, a gente nota aqui a diferença, o quanto que esse aqui é mais escuro. E agora o momento que a gente sempre curte fazer demais aqui nos nossos vídeos, que é a hora da comparação, e ao comparar as figuras a gente pode ver aí as diferenças, as semelhanças que eles têm. E aqui nós temos o Mandíbula Mini Comics, primeira aparição, ao lado do Mandíbula regular clássico aqui, né? A gente nota aqui o quanto eles são parecidos, obviamente, é o mesmo personagem, mas nota o quanto que tem de partes diferentes aqui e o quanto trocar umas simples partes muda totalmente a figura, né? A gente nota aqui o fato de colocar essas pernas dos bárbaros aqui, o braço também, deixa bem menos tecnológico esse mandíbula do que esse. E a gente nota que esse aqui fica até um pouquinho mais baixo. Provavelmente essas pernas aqui de multifaces, elas são um pouco mais baixas do que essas pernas do He-Man aqui. Então esse aqui acaba sendo um mandíbula que dá a impressão de ser mais parrudo do que esse aqui. Mas é interessante ver um ao lado do outro aqui e ver o que uma versão de protótipo do personagem no final das contas se tornou aqui. E agora, só para a gente fazer mais uma comparação, nós temos aqui o Mandíbula Mini Comics Origins ao lado do Mandíbula Regular Classics. Só para a gente ver aí o que eles têm de parecido e o que eles têm de diferente. E diferente tem bastante, né? Começar pelas cores. Só lembrando que na linha Classics chegou a sair o Mandíbula Mini Comics também, parecido com esse aqui, só que ele era de um pack exclusivo de convenção, já não era nem a Mattel que estava produzindo, foi pela Super 7, então era uma tiragem bem pequena, eram figuras que saíam aos poucos aí para complementar a linha Classics, e saiu um Mandíbula aí parecido com esse, só que
o Mandíbula Classics Mini Comics tinha o detalhe de escultura aqui no capacete. A Super Seven teve o cuidado aí de complementar a escultura, fazer uma outra head aí, só colocar as partezinhas a mais aqui dos ouvidos no capacete do Mandíbula Mini Comics, diferente do que foi feito com esse aqui, que foi só um repaint da cabeça mesmo. Então, aí está, pessoal, esse foi o nosso review do Mandíbula da primeira aparição, ou Mandíbula Mini Comics, que é como é conhecido aí pelos fãs, da Wave 10 da linha Motu Origins, da Mattel. Uma figura que, na verdade, como a gente pode ver, é bem simples, é basicamente um repaint aí e um reaproveitamento de outras partes para poder compor esse personagem aqui, mas que, de certa forma, até me surpreendeu. Eu também não dava nada, vou confessar para vocês que é uma figura que eu não ia pegar, mas como ele apareceu em um precinho camaradíssimo, eu tinha um restinho aí de uma grana sobrando ali no meu saldo no Mercado Pago, acabei pegando, paguei super baratinho nessa figura aqui. Falei, vou pegá-la, né? Porque no final das contas eu curto essas coisas, eu curto saber desses conceitos, conhecer esses protótipos, e é o que essa figura aqui é. Ele, o Homem-Fera Lords of Power, o Aquático Lords of Power e até aquele Tríclope, que foi um exclusivo Mattel Creations, que é da primeira aparição nas mini-comics também. Eles representam o caminho da criação desses personagens aqui. É o que foi feito para construir, para chegar nas versões finais dos personagens que a gente conhece, né? E isso eu acho bem legal, é interessante saber dessas histórias, eu curto pra caramba e no final das contas fiquei contente de ter pegado esse Mandíbula aqui para compor aí junto com meus outros personagens, vamos assim dizer, protótipos. Ele vai ficar lá perto do Homem-Fera, Lords of Power, do Aquático também. Vai ser legal colocá-los lá como versões primordiais dos personagens. Sei que é uma figura que não é para todo mundo, como eu falei, até eu não estava querendo pegar e acabei pegando. Então, se você não liga para isso, não quer ficar sabendo dessas partes de história dos personagens, você só quer ter o personagem que você se lembra na infância ou quer ter os personagens mais famosos, populares, você pode deixar passar esse Mandíbula aqui facilmente, tá? Eu recomendo esse aqui para quem curte essas partes históricas aí, como eu, ou quem é completista, né? Ou quem gosta muito do Mandíbula mesmo, quer ter todas as versões possíveis do personagem. Esse aqui é mais um variante que saiu aí dele. E que, no final das contas, se você decidir pegar, você não vai se arrepender, porque é um personagem que ficou bem legal. Tá diferentão, tá estranho, não é o Mandíbula que a gente conhece aí de forma comum, mas tá uma figura que ficou bem decente aí. Na simplicidade dos Origins, é uma figura que ficou bem apresentável aí. Eu curti pra caramba. Recomendo, mas eu entendo perfeitamente aí quem não quiser essa figura aí, porque ela é bem pouco conhecida, tá ok? Então é isso, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aqui para acompanhar as nossas postagens. Nós temos muitos vídeos de review de figura de ação, especialmente de mestres do universo. E se você gostou desse nosso conteúdo aqui, desse nosso vídeo, não esqueça de marcar o like, inscrever-se e compartilhar com seus amigos aí para dar uma força para o nosso canal, para fazer o nosso canal crescer, dar uma ajuda aí pra caramba se você compartilhar aí com a galera, tá bom? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!